Em um final de tarde de 1995, em São Paulo, o estrondo das prensas hidráulicas da Invemo silenciou para sempre. Trabalhadores que dedicaram décadas de suas vidas limpavam suas ferramentas em absoluto silêncio, guardando em caixas de papelão o orgulho de uma vida inteira. A fábrica que moldava os sonhos automotivos do Brasil estava morta. Apenas uma década antes, este mesmo galpão era o coração pulsante da elite mecânica. A Invemo não apenas fabricava carros, ela criava obras-primas. Eles construíram o Super 90, uma réplica tão perfeita do Porsche 356 que a própria montadora alemã aplaudiu de pé. Eles dominaram as ruas com o Camper, um SUV robusto que reinou absoluto quando o Brasil era uma ilha isolada do mundo automotivo, proibindo de forma rígida qualquer importação de veículos. Eram os reis do mercado, gerando lucros astronômicos e empregando os melhores artesãos do país. Mas em apenas 5 curtos anos, esse império de fibra de vidro e aço evaporou. De um ícone inquestionável de precisão a portas enferrujadas, trancadas por correntes e cadeados. Como uma empresa capaz de rivalizar com a engenharia europeia, que reinava sem concorrentes em um país de dimensões continentais, foi varrida do mapa com tanta violência e rapidez? A história da Invemo é muito mais do que o colapso de uma linha de montagem. É a tragédia brutal de uma indústria inteira, cultivada e protegida dentro de uma estufa de vidro. E o retrato sombrio do que acontece quando os portões implacáveis da globalização são subitamente arrombados. Para entender a ascensão de um império industrial, é preciso primeiro observar o solo rudimentar, onde suas fundações foram erguidas. Na década de 1970, a cidade de São Paulo era uma metrópole em ebulição, o motor econômico implacável de um Brasil que crescia a taxas aceleradas sob a narrativa do milagre econômico. As ruas, avenidas e viadutos recém-inaugurados refletiam esse dinamismo frenético. Mas a frota de veículos que circulava por esse concreto apresentava uma paleta de cores e formas surpreendentemente monótona. O mercado automotivo nacional era dominado por um punhado de montadoras multinacionais. O consumidor brasileiro estava preso em um ciclo previsível de carros confiáveis, porém conservadores. Volkswagen, Ford, Chevrolet e Fiat ditavam as regras, e não havia espaço para ousadia. Foi exatamente nesse cenário de escassez criativa e opções limitadas que a engenharia de veículos e motores, a Invemo, deu seus primeiros passos. Fundada no final dos anos 70, a empresa não nasceu como um colosso industrial cercado por robôs e linhas de montagem automatizadas. Sob a visão empreendedora de seu fundador, Luiz Fernando, a Invemo começou como um laboratório de artesanato mecânico, movida por uma inquietação peculiar. A crença absoluta de que o motorista brasileiro, especialmente o de alto poder aquisitivo, ansiava por mais. Eles queriam exclusividade, luxo e um toque de esportividade que as fábricas tradicionais se recusavam a entregar. O material escolhido para iniciar essa revolução silenciosa não foi a chapa de aço prensada, mas sim a fibra de vidro. Naquela época, a fibra de vidro era frequentemente subestimada, vista por muitos como um material secundário, utilizado predominantemente na construção de barcos ou em peças de reposição de baixa qualidade. No entanto, para os artesãos e engenheiros da Invemo, ela representava pura magia industrial. Era um material leve, altamente resistente, imune à ferrugem e, o mais importante, permitia a criação de formas geométricas complexas e curvas aerodinâmicas, sem a necessidade de investimentos astronômicos em maquinário pesado e prensas de estampagem. O processo de trabalho naqueles primeiros dias era visceral e extremamente manual. O cheiro forte e adocicado de resina e catalisador impregnava o ar da oficina todos os dias. Homens com máscaras e luvas trabalhavam meticulosamente sob a luz incandescente, aplicando camadas precisas de manta de vidro sobre moldes esculpidos à mão. Era um processo que exigia uma paciência de monge e um olho clínico para detalhes. Uma bolha de ar deixada na resina ou uma lixada a menos poderia arruinar o acabamento da peça final.
O primeiro grande laboratório prático para essa transformação visual foi o Chevrolet Opala, um dos sedãs mais desejados e luxuosos do Brasil na época. A Invemo começou a desenvolver kits de personalização que alteravam radicalmente a identidade visual do veículo, tentando aproximá-lo do estilo agressivo dos muscle cars americanos e da elegância dos sedãs europeus. Eles criaram grades frontais exclusivas, faróis duplos embutidos, spoilers aerodinâmicos que colavam o carro no chão e capôs com falsas entradas de ar. Por dentro, o luxo era elevado a níveis artesanais. Volantes de madeira nobre, painéis de instrumentos redesenhados com mostradores esportivos e bancos revestidos com o mais puro couro. Um Opala modificado pela Invemo deixava de ser apenas um sedã de luxo comum. Ele se tornava um evento por onde passava, uma declaração pública de status e bom gosto. Logo em seguida, o Chevrolet Chevette recebeu um tratamento semelhante. A Invemo pegou o modesto carro compacto e o transformou em um pequeno esportivo, adicionando tomadas de ar agressivas, faróis de milha perfeitamente integrados ao para-choque e acabamentos internos que imitavam os carros de rally do Grupo B europeu. O impacto no mercado de entusiastas foi elétrico. A qualidade do trabalho era o diferencial absoluto da marca. Diferente de outras oficinas de customização de fundo de quintal que começaram a surgir para surfar na mesma onda, as peças da Invemo não pareciam adaptações baratas de plástico. O encaixe nos painéis originais da carroceria era perfeito. A pintura não apresentava ondulações e a transição entre o metal original da Chevrolet e a fibra de vidro da Invemo era praticamente imperceptível aos olhos de um leigo. Essa obsessão cirúrgica pela precisão começou a forjar o DNA da empresa. Os funcionários da Invemo não se viam como meros mecânicos. Eles eram operários especializados, alfaiates do metal e da fibra. O sucesso estrondoso dessas modificações trouxe capital, estrutura e uma base de clientes fiéis e endinheirados. A pequena oficina original precisou se expandir. O som solitário de uma politriz foi substituído pelo zumbido constante de uma linha de produção bem estruturada. A Invemo estava se tornando uma grife automotiva, um selo de aprovação cobiçado. No entanto, dentro dos escritórios da diretoria, uma tensão silenciosa, porém poderosa, começou a se formar. A customização de veículos de terceiros era um negócio altamente lucrativo, mas em sua essência ainda era um trabalho dependente. Eles estavam apenas embelezando e refinando o trabalho de outras montadoras. Luiz Fernando olhava para a capacidade de sua equipe, para a perfeição impecável de seus moldes, e sentia a frustração de quem é capaz de compor uma sinfonia, mas é pago apenas para afinar os instrumentos. Modificar o chassi de outra pessoa era como pintar sobre a tela de outro artista. O sonho real, a verdadeira glória industrial, estava na criação a partir do zero. Construir uma máquina que fosse inteiramente concebida, desenhada e finalizada sob o teto da Invemo. Esse desejo abrasador de autonomia, essa fome por reconhecimento como uma verdadeira fabricante de automóveis e não apenas uma montadora de acessórios, começou a ditar os próximos passos da diretoria. E o momento histórico não poderia ser mais propício. Enquanto a Invemo aperfeiçoava suas técnicas de moldagem, o governo brasileiro estava prestes a consolidar uma política que mudaria o cenário automotivo do país para sempre. Uma decisão governamental que ergueria um muro invisível de aço ao redor das fronteiras do Brasil e transformaria a ambição da Invemo não apenas em uma possibilidade técnica, mas em uma necessidade absoluta de mercado. As sementes plantadas na poeira da fibra de vidro estavam prestes a germinar. Para compreender o fenômeno da Invemo em sua totalidade e o porquê de seu sucesso ter sido tão avassalador, não basta olhar apenas para dentro dos portões de sua fábrica ou para a genialidade de seus artesãos. É preciso afastar a lente e observar o cenário macroeconômico de um país que, de repente, decidiu fechar suas portas para o resto do planeta. O destino da Invemo não foi forjado apenas pela fibra de vidro e pelo aço, mas também por canetas de burocratas e decretos governamentais em Brasília. Em 1976, o governo militar brasileiro, assombrado pelos impactos brutais
da crise internacional do petróleo e pela escalada vertiginosa da dívida externa, tomou uma decisão radical. Para evitar o esgotamento das reservas de dólares do país, as fronteiras foram sumariamente fechadas para a importação de automóveis e de uma vasta gama de bens de consumo considerados supérfluos. Da noite para o dia, uma pesada cortina de ferro burocrática desceu sobre os portos brasileiros. O Brasil transformou-se, de fato, em uma ilha automotiva isolada. O impacto nas ruas foi imediato e duradouro. Enquanto o mundo exterior avançava a passos largos, com os europeus introduzindo a injeção eletrônica de combustível, os japoneses revolucionando a eficiência e os americanos criando novas categorias de utilitários esportivos, o mercado brasileiro ficou congelado no tempo. As quatro grandes montadoras instaladas no país, Volkswagen, Ford, Chevrolet e Fiat, passaram a operar em uma zona de extremo conforto. Sem a ameaça implacável da concorrência internacional, não havia qualquer incentivo para inovar, modernizar tecnologias ou melhorar o acabamento de seus veículos. O consumidor brasileiro não tinha para onde correr. Ele era obrigado a comprar o que lhe era oferecido. Projetos antigos, plataformas obsoletas e um nível de conforto que beirava o espartano. No entanto, havia uma falha crucial nessa equação de mercado imposta pelo Estado. O Brasil das décadas de 1970 e 1980 possuía uma elite econômica robusta. Havia empresários, artistas, executivos e fazendeiros que viajavam para Miami, Paris e Munique. Eles viam os Porsches rasgando as autobahns alemãs, os Mercedes-Benz desfilando elegância e os robustos utilitários dominando o interior dos Estados Unidos. Eles tinham o dinheiro para comprar essas máquinas dos sonhos, mas a lei os proibia de trazê-las para casa. Era uma demanda reprimida colossal, uma panela de pressão de dinheiro e desejo que não encontrava válvula de escape nas concessionárias locais. Foi exatamente nessa gigantesca rachadura do sistema que a Invemo se infiltrou, deixando de ser apenas uma curiosidade do mercado de acessórios para se tornar uma potência. Se a lei impedia que o luxo e o design do primeiro mundo entrassem no Brasil por navios, a Invemo decidiu construí-los em solo nacional, utilizando mãos brasileiras. A diretoria da empresa entendeu que não estava mais vendendo peças de reposição ou meros enfeites estéticos. Eles estavam vendendo status em um mercado onde o status era escasso e tabelado. A Invemo tornou-se a ponte entre o isolamento imposto pelo governo e a sede de exclusividade dos consumidores de alta renda. Os projetos deixaram de ser apenas personalizações para se tornarem recriações ousadas. O cliente que não podia importar um coupé esportivo europeu encontrava na Invemo o consolo perfeito. E, frequentemente, uma execução mecânica tão refinada que quase o fazia esquecer a proibição. Com essa proteção alfandegária agindo como um escudo invisível e intransponível, os negócios da Invemo explodiram. Os telefones não paravam de tocar. As listas de espera se multiplicavam e os lucros atingiram patamares estratosféricos. Eles eram os donos absolutos de um nicho que ninguém mais no país tinha a capacidade técnica ou a audácia de preencher. Contudo, essa era uma força ilusória. A tensão que permeia este capítulo da história da Invemo é invisível, mas letal. A empresa não estava crescendo e se fortalecendo ao enfrentar as tempestades da concorrência global. Ela estava florescendo dentro de uma estufa de vidro altamente controlada. Seus concorrentes não eram as gigantes europeias ou japonesas, mas sim o tédio e a limitação das montadoras locais. A Invemo era o rei, indiscutivelmente, mas era o rei de um mercado cativo e distorcido. Eles acreditavam piamente que o seu sucesso era fruto exclusivo do próprio talento. E, de fato, o talento de seus operários era inegável. Mas eles ignoravam o fato de que a falta de concorrência importada era o oxigênio artificial que mantinha as chamas da fábrica tão altas. Essa miopia institucional, essa falsa sensação de invulnerabilidade criada pelo isolamento comercial, seria a raiz profunda da tragédia que se abateria sobre eles anos mais tarde. Mas antes da tempestade, antes que qualquer um pudesse prever a quebra desse modelo protecionista,
A Invemo estava prestes a alcançar o seu auge criativo e industrial. A empresa estava prestes a provar que, mesmo dentro de uma ilha fechada, era possível criar uma máquina capaz de fazer o mundo inteiro, inclusive a distante e exigente Alemanha, prender a respiração. Havia um limite para a satisfação que se podia extrair de modificar o trabalho alheio. Para a Invemo, transformar Opalas e Chevettes em máquinas visualmente imponentes havia construído um negócio altamente lucrativo, mas o orgulho de um engenheiro exige mais do que apenas criar uma bela roupagem para um chassi de terceiros. A equipe liderada por Luiz Fernando queria cravar seu próprio nome na história da indústria automotiva, não como uma oficina de luxo, mas como uma verdadeira fabricante de automóveis. Eles precisavam de um projeto próprio, algo que nascesse de uma folha de papel em branco e terminasse nas ruas, arrancando suspiros e validando o talento represado dentro daquele galpão em São Paulo. A escolha do alvo foi, ao mesmo tempo, um ato de extrema audácia e um risco calculado monumental. Eles decidiram recriar o lendário Porsche 356. O 356 não era um carro qualquer. Era o pilar fundador da mítica marca alemã, um veículo reverenciado globalmente por suas curvas fluidas, proporções perfeitas e engenharia purista. Tentar replicar um ícone dessa magnitude em fibra de vidro, em um país de terceiro mundo, lidando com restrições severas de importação de tecnologia, soava como uma heresia automotiva para os puristas. Muitas fábricas de fundo de quintal ao redor do mundo já haviam tentado copiar o 356, resultando frequentemente em aberrações desproporcionais, com painéis ondulados, encaixes grosseiros e uma aparência que gritava falsificação barata. A Invemo, no entanto, não estava interessada em fazer um brinquedo parecido com um Porsche. Eles queriam fazer um carro que fizesse a própria Porsche duvidar de seus olhos. O processo de engenharia reversa foi executado com um rigor quase militar. A Invemo adquiriu um modelo original do Porsche 356 e o desmontou até o último parafuso. Cada curva, cada vinco, cada milímetro da carroceria original de aço foi mapeado, medido e estudado exaustivamente. A partir dessas medidas cirúrgicas, os artesãos da Invemo começaram a esculpir os moldes mestre. O ambiente da fábrica transformou-se em um estúdio de escultura em grande escala. O pó branco da fibra de vidro flutuava no ar, enquanto homens passavam dias e noites lixando a superfície dos moldes, usando o próprio tato para detectar imperfeições microscópicas que os olhos não conseguiam captar. Para a mecânica, a Invemo recorreu à base mais confiável e abundante do Brasil, o chassi e o motor boxer refrigerado a ar da Volkswagen, que possuía o mesmo DNA ancestral do próprio Porsche 356. Contudo, eles não simplesmente jogaram uma carroceria de fibra sobre um chassi de Fusca ou Brasília. O chassi original precisou ser encurtado com precisão milimétrica para respeitar o entre-eixos exato do carro alemão. A suspensão foi recalibrada para oferecer um comportamento dinâmico mais esportivo, firme, digno do emblema que o veículo homenageava. Freios a disco foram adaptados para garantir que a máquina parasse com a mesma eficiência com que acelerava. A carroceria que emergia dos moldes era um triunfo da engenharia de materiais da época. A espessura da fibra de vidro era perfeitamente calculada para garantir rigidez torsional sem adicionar peso excessivo. As portas, um dos maiores desafios em carros de fibra devido à tendência de cederem com o tempo, fechavam com um clique sólido, o famoso som de cofre, que era a marca registrada dos carros de alto padrão europeus. Quando as primeiras unidades começaram a ganhar as camadas espessas de tinta e verniz na cabine de pintura, os próprios operários paravam para admirar. O reflexo na lataria, ou melhor, na fibraria, era um espelho perfeito, sem uma única distorção. O mito estava tomando forma física no Brasil. Quando o Invemo Super 90 foi finalmente revelado ao público e à imprensa especializada no final de 1979 e início da década de 1980, o impacto foi absoluto. O mercado brasileiro, até então acostumado com veículos espartanos
e réplicas de qualidade questionável, ficou boquiaberto. O Super 90 não parecia um fora de série nacional. Ele exalava a aura de um autêntico esportivo europeu recém-desembarcado no porto, apesar da proibição de importações. A obsessão pelos detalhes na cabine do Super 90 beirava a insanidade. Os bancos eram forrados com couro legítimo, costurados à mão por tapeceiros que tratavam o interior do carro como uma sala de estar de alto padrão. O volante possuía aro de madeira nobre perfeitamente polida, os carpetes eram espessos e os mostradores do painel de instrumentos, desenhados especificamente para o carro, replicavam a grafia clássica e esverdeada da Porsche original. Havia cinzeiros cromados, maçanetas com peso real de metal, e o isolamento acústico permitia que o ronco do motor a ar entrasse na cabine na medida exata, como uma sinfonia mecânica, sem ensurdecer o motorista. A qualidade era tão extraordinariamente alta que cruzou o oceano. A lenda que rapidamente se espalhou pelo setor, e que era repetida com orgulho pelos engenheiros da empresa, dizia que executivos da própria matriz da Porsche, na Alemanha, tiveram a oportunidade de inspecionar um exemplar do Invemo Super 90. Após examinarem as frestas das portas, o alinhamento do capô e o brilho da pintura, eles teriam admitido que aquela era a melhor recriação de um Porsche 350s já feita em todo o mundo. A Invemo havia alcançado o impensável. Eles haviam domado a fibra de vidro, transformando um material associado a soluções baratas em uma tela para a alta costura automotiva. O sucesso comercial do Super 90 foi imediato entre a elite brasileira. Celebridades, pilotos de corrida e grandes empresários faziam fila, dispostos a pagar um preço exorbitante para ter aquela joia na garagem. A Invemo finalmente era reconhecida não apenas como uma customizadora, mas como uma montadora de elite, o ápice do luxo e do bom gosto dentro da ilha protegida do Brasil. O orgulho transbordava nos corredores da fábrica em São Paulo. No entanto, no exato momento em que a empresa atingia o auge de seu prestígio técnico, uma semente de tensão começava a germinar silenciosamente nas linhas de montagem. O Super 90 provou que a Invemo era capaz de atingir a perfeição, mas também provou que a perfeição é terrivelmente lenta e caríssima de se produzir. Construir um carro com padrão artesanal tão elevado exigia um número absurdo de horas-homem. A produção era um conta-gotas. Cada veículo precisava de uma atenção individualizada, ajustes finos constantes, lixamento manual infinito. O mercado clamava por carros, a fila de espera se alongava, mas a Invemo não conseguia, fisicamente, acelerar a produção sem sacrificar a qualidade que havia construído sua reputação. Eles eram artesãos tentando jogar o jogo da indústria de massa. A diretoria percebeu que, por mais que o Super 90 trouxesse prestígio e margens de lucro altas por unidade, um império automotivo verdadeiro não se sustenta apenas com veículos de nicho extremamente complexos de serem fabricados. Eles precisavam de volume. Precisavam de um produto que mantivesse a aura de exclusividade da marca, mas que fosse mais fácil de ser escalado na linha de produção. Uma máquina que não fosse apenas para passeios de domingo, mas que dominasse as ruas esburacadas e os terrenos difíceis de um Brasil ainda em desenvolvimento. A pressão por crescimento e a fome por dominar um novo segmento ditaram o próximo passo da empresa. Para sustentar a glória artesanal do Super 90, a Invemo estava prestes a criar o seu maior fenômeno de vendas, mergulhando de cabeça em um mercado robusto que mudaria a escala da fábrica para sempre. A perfeição alcançada com o Super 90 provou que a Invemo possuía uma equipe de artesãos inigualáveis. No entanto, do ponto de vista estritamente financeiro, o mercado de réplicas de luxo era um teto de vidro. Era um nicho estreito, com produção lenta, margens apertadas pelo alto custo de desenvolvimento e um público-alvo extremamente limitado. Para que a Invemo deixasse de ser uma boutique automotiva reverenciada e se transformasse em um verdadeiro império industrial, a diretoria compreendeu que precisava de um veículo que unisse a aura de exclusividade da marca com uma escala de produção muito maior. Eles precisavam de um produto que pudesse ser vendido aos milhares, e não às dezenas.
A oportunidade dourada surgiu da observação astuta do próprio ambiente brasileiro. No final da década de 1980, o mercado global vivia a ascensão meteórica dos veículos utilitários esportivos, os SUVs. Nos Estados Unidos e na Europa, famílias ricas e jovens aventureiros trocavam seus sedãs tradicionais por veículos robustos, como o Jeep Cherokee ou o Range Rover. No Brasil, entretanto, devido ao bloqueio inegociável das importações, o consumidor que desejava um veículo de tração 4x4 ou com apelo off-road era forçado a escolher entre extremos brutais. Ou comprava um Toyota Bandeirante, que era essencialmente um trator desconfortável e barulhento com teto rígido, ou optava por picapes pesadas adaptadas. Não havia luxo na robustez. Faltava um veículo que pudesse cruzar estradas de terra esburacadas rumo a uma fazenda no interior e, na mesma noite, ser estacionado com elegância na porta de um restaurante caro nos Jardins, em São Paulo. Foi exatamente para preencher essa cratera no mercado que a Invemo projetou o seu maior triunfo comercial, o Camper. O desenvolvimento do Camper foi uma jogada de mestre em termos de engenharia e pragmatismo comercial. A Invemo sabia que não tinha os bilhões de dólares necessários para desenvolver um chassi e um motor a partir do zero. Portanto, eles recorreram à base mecânica mais robusta, reverenciada e disponível no mercado nacional, a linha Chevrolet. A Invemo firmou um acordo estratégico e passou a utilizar o chassi, a suspensão e a poderosa motorização da GM, incluindo o lendário motor de 6 cilindros em linha de 4,1 litros do Opala, famoso por seu torque brutal e ronco inconfundível. Sobre esse esqueleto mecânico indestrutível, a Invemo esculpiu uma carroceria de fibra de vidro completamente inédita e de design arrojado. O Camper ostentava linhas retas, imponentes e modernas que remetiam diretamente aos cobiçados utilitários americanos, que os brasileiros só viam em revistas importadas ou filmes de Hollywood. Ele era alto, largo e passava uma sensação imediata de poder e segurança. A grade frontal retangular, os grandes faróis e as amplas janelas criavam uma identidade visual forte e intimidadora. Quando o primeiro protótipo do Camper ficou pronto e seus pneus tocaram o asfalto, ficou claro para todos dentro da fábrica que eles haviam criado um monstro comercial. O veículo reunia a durabilidade mecânica que os brasileiros já confiavam. A mecânica Chevrolet podia ser consertada em qualquer esquina do país, com um design exclusivo, blindado contra a ferrugem graças à fibra de vidro, e um interior luxuoso com o padrão de acabamento que apenas a Invemo sabia entregar. Era a receita perfeita para um mercado faminto. O lançamento oficial do Camper no final da década de 1980 gerou um abalo sísmico nas concessionárias de alto padrão do Brasil. O sucesso não foi apenas imediato, foi um frenesi. A demanda engoliu a capacidade de produção nos primeiros meses. Políticos, celebridades da televisão, empresários do agronegócio e executivos faziam fila e usavam toda a sua influência apenas para garantir um lugar na lista de espera. O Camper tornou-se o maior símbolo de status sobre 4 rodas da era do mercado fechado. Quem tinha um Camper nas ruas de São Paulo ou do Rio de Janeiro reinava absoluto no trânsito. Para atender a esse tsunami de pedidos, a fábrica da Invemo precisou se reinventar. O galpão antes focado na lentidão artesanal do Super 90 foi reestruturado para a produção em massa. Máquinas operavam em 3 turnos, o quadro de funcionários explodiu e o pátio da fábrica estava permanentemente lotado de chassi Chevrolet, aguardando para receberem suas armaduras de fibra de vidro. O dinheiro entrava em um volume nunca antes visto. A diretoria da Invemo vivia o ápice de sua euforia corporativa. Eles haviam decifrado o código do mercado brasileiro. Eram os reis intocáveis dos utilitários esportivos de luxo. Contudo, por trás da opulência e dos números estratosféricos de vendas, havia um calcanhar de Aquiles estrutural que poucos na época tinham a coragem de apontar. A Invemo havia construído um castelo magnífico, mas o terreno não lhe pertencia. O império do Camper dependia de 2 variáveis extremamente frágeis, e nenhuma delas estava sob o controle da Invemo. A primeira
era a dependência absoluta e perigosa do fornecimento da General Motors. A Invemo não fabricava o coração e os ossos de seu principal produto. Se a Chevrolet, por qualquer razão estratégica ou crise interna, decidisse atrasar os lotes de chassi, interromper a produção da linha Opala ou simplesmente cancelar o contrato de fornecimento, a fábrica da Invemo pararia no dia seguinte. Eles eram uma montadora que operava à mercê de outra montadora muito maior. A segunda e mais letal variável era o próprio ecossistema do mercado brasileiro. O Camper era um rei, mas era o rei de uma ilha fechada. Ele era um produto espetacular dentro das limitações da engenharia nacional, cobrando o preço de um carro de luxo de classe mundial, simplesmente porque o consumidor não podia comprar um autêntico Jeep Cherokee americano ou um Range Rover inglês. A diretoria da Invemo, inebriada pelo sucesso, sofria de uma ilusão de ótica comercial comum a muitos monopólios. Eles acreditavam que a reserva de mercado era uma lei imutável da natureza. Eles assumiam que as fronteiras do Brasil permaneceriam trancadas a 7 chaves para sempre, protegendo seus lucros e garantindo o seu monopólio. Enquanto os executivos brindavam aos lucros recordes do Camper, ignorando os tremores distantes da geopolítica global, o calendário avançava perigosamente para o final de 1989. O Brasil estava prestes a passar por sua primeira eleição presidencial direta, após décadas de ditadura militar. Um novo vento político, carregado com as forças implacáveis da globalização, começava a soprar nos corredores de Brasília. A estufa de vidro, que havia incubado e protegido a Invemo por anos, estava prestes a receber uma pedrada brutal. O império de fibra de vidro não fazia ideia, mas sua contagem regressiva para a aniquilação havia acabado de começar. O ano de 1990 amanheceu no Brasil com uma promessa de ruptura drástica, um ar rarefeito de mudanças iminentes. Nos corredores acarpetados e nas linhas de montagem da Invemo, no entanto, a atmosfera ainda era de uma complacência inabalável e quase arrogante. O SUV Camper continuava a vender como água em um deserto escaldante, e os diretores observavam as planilhas de faturamento com a confiança cega de quem acredita que um império construído sobre a escassez durará para sempre. Mas a tempestade que se formava no horizonte político de Brasília não era apenas uma simples mudança de governo. Era um furacão de categoria máxima, desenhado especificamente para varrer do mapa a reserva de mercado que sustentava todo o ecossistema automotivo nacional. Em 15 de março de 1990, Fernando Collor de Mello assumiu a presidência da República. Ele não era apenas um novo líder político com ideias de modernização. Ele trazia consigo um pacote econômico agressivo, um viés neoliberal e uma retórica que beirava o ataque frontal e fulminante à indústria já estabelecida. Pouco tempo após assumir o cargo, Collor proferiu uma frase que cairia como uma bomba atômica sobre as 4 grandes montadoras instaladas no país e que ecoaria pelos corredores da Invemo como uma gélida sentença de morte. Ao comparar os veículos fabricados no Brasil com os modelos europeus e americanos que ele mesmo costumava dirigir, o presidente os rotulou impiedosamente diante das câmeras de carroças. A palavra carroça foi um choque elétrico na espinha dorsal da engenharia brasileira. Era humilhante, cruel, mas carregava uma verdade dolorosa e inegável que o isolacionismo havia mascarado com sucesso por quase 15 anos. Imediatamente após a retórica afiada, veio a ação política implacável. O governo Collor assinou as portarias que acabavam abruptamente com a proibição e com as cotas asfixiantes das importações de veículos, rasgando o decreto que havia transformado o Brasil em uma ilha automotiva impenetrável desde a década de 1970. Os portões dos imensos portos de Santos e do Rio de Janeiro, antes trancados com pesados cadeados de aço burocráticos, foram violentamente escancarados. A velocidade com que a realidade global invadiu o país foi atordoante, sem espaço para luta ou adaptação. Não foi uma transição suave, nem um processo de modernização gradativa subsidiado pelo Estado. Foi um verdadeiro tsunami de aço estampado, vidro curvo e tecnologia de ponta.
Navios cargueiros gigantescos começaram a descarregar aos milhares os veículos que o consumidor brasileiro só conhecia através das páginas brilhantes de revistas importadas. A marca Lada inundou o mercado popular com carros baratos e rústicos da União Soviética. Mas para a Invemo, o verdadeiro pesadelo, a lâmina que cortaria sua garganta comercial, não vinha do leste europeu, e sim das linhas de montagem automatizadas dos Estados Unidos e do Japão. Marcas globais que passavam as últimas 2 décadas aperfeiçoando obsessivamente suas tecnologias de tração nas 4 rodas e aprimorando o conforto de cabine de seus utilitários esportivos, agora estavam estacionando seus modelos diretamente nas ruas de São Paulo. O Jeep Cherokee, o Ford Explorer, a Nissan Pathfinder e a Mitsubishi Pajero desembarcavam no Brasil não como mitos distantes ou sonhos inatingíveis, mas como opções reais, palpáveis e incrivelmente modernas, exibidas em concessionárias de veículos importados que brotavam como mágica a cada esquina dos bairros nobres. Dentro da espaçosa sala de reuniões da Invemo, o clima passou instantaneamente da euforia do monopólio para um pânico silencioso e paralisante. Os diretores, que até poucas semanas antes ditavam as regras do mercado de utilitários de luxo com um punho de ferro, agora se viam forçados a analisar tecnicamente os novos concorrentes que devoravam seu território. A comparação era brutal, desleal e deprimente. O Invemo Camper era, sem dúvida, uma máquina valente e imponente, mas sob sua carroceria de fibra de vidro, batia o coração mecânico de um projeto da década de 1960. Seus painéis internos eram muito bem acabados, mas ainda assim, essencialmente artesanais. Sua suspensão era robusta para as estradas de terra, mas rudimentar no asfalto. Os veículos que agora desciam triunfantes das rampas dos navios Roryu traziam tecnologias que pareciam pura ficção científica para a atrasada indústria nacional da época. O Jeep Cherokee e o Ford Explorer ofereciam injeção eletrônica multiponto de combustível, um sistema eficiente e limpo, enquanto o orgulho da Invemo ainda lutava com grandes e beberrões carburadores. Os importados ostentavam câmbios automáticos com trocas imperceptíveis, freios ABS de série, sistemas de tração 4x4 que podiam ser engatados por um simples apertar de botão no painel, controle de cruzeiro, os primeiros airbags e um nível de silêncio acústico na cabine que a fibra de vidro, por mais espessa que fosse, jamais conseguiria replicar. E, o mais devastador de tudo, eles eram feitos de aço estampado e soldados por robôs com precisão milimétrica a laser. A magia da exclusividade, o escudo invisível que protegia a empresa paulista, evaporou na primeira luz da manhã daquela nova era econômica. O consumidor rico brasileiro, o mesmo fazendeiro ou executivo que outrora usava de influência política apenas para conseguir uma vaga na longa lista de espera de um camper, subitamente acordou de seu transe. A matemática fria do mercado se impôs. Por que eles pagariam o preço astronômico de um utilitário nacional com carroceria de fibra e motor de Opala, se pelo mesmo valor exato poderiam entrar em uma loja reluzente e sair dirigindo um SUV japonês V6 ou um legítimo V8 americano de última geração? A fidelidade à marca Invemo, que a diretoria acreditava ser forjada em aço inquebrável, revelou-se tão frágil e quebradiça quanto o vidro. Os telefones do departamento de vendas, que antes tocavam incessantemente com novos e desesperados pedidos, silenciaram de forma aterrorizante. Pior do que o silêncio quando os telefones voltaram a tocar, era para anunciar cancelamentos. Clientes que haviam depositado um sinal alto para a compra de um camper, de repente exigiam seu dinheiro de volta, preferindo perder parte do adiantamento a levar o carro nacional para casa. A mítica fila de espera, que chegou a ser de quase um ano e era o maior troféu da era de ouro da fábrica, desintegrou-se completamente em questão de semanas. O choque foi duplo e implacável para a força de trabalho. Não era apenas a perda catastrófica e repentina de clientes. Era o esmagamento completo do ego institucional e criativo. A Invemo descobriu, da maneira mais rápida e dolorosa que o capitalismo pode oferecer, que o seu produto fenomenal não era um sucesso global. Era apenas a melhor opção dentro de uma prisão comercial estéril.
A abertura dos portos e o decreto presidencial rasgaram o véu da ilusão e expuseram a dura verdade nua e crua. A empresa era um leão dominante, mas apenas enquanto estava dentro de uma jaula muito pequena. No exato momento em que as grades de ferro da proteção alfandegária foram retiradas e eles se viram na savana implacável do mercado aberto, perceberam que estavam cercados por predadores muito mais rápidos, incrivelmente mais fortes e tecnologicamente décadas à frente. O império sangrava pela primeira vez. A euforia deu lugar ao desespero em questão de meses. Quando a poeira inicial do choque de 1990 começou a assentar, a diretoria da Invemo precisou encarar uma realidade matemática e tecnológica aterradora. Eles estavam lutando uma guerra de trincheiras, com armas de bronze contra um exército de elite equipado com artilharia pesada. A batalha desigual havia começado, e os portões da fábrica em São Paulo não ofereciam mais proteção alguma contra o bombardeio do livre mercado. O primeiro instinto de sobrevivência de qualquer empresa diante de uma crise súbita de demanda é cortar custos, otimizar processos e tentar de maneira desesperada igualar os preços da nova concorrência. No entanto, para a Envemo, essa estratégia pragmática revelou-se rapidamente uma armadilha mortal. A estrutura de negócios da Envemo, que a havia tornado bilionária nos anos 80, agora era a sua âncora. Como a empresa não fabricava seus próprios chassis e motores, sua margem de manobra financeira era agonizantemente minúscula. A General Motors, enfrentando seus próprios tsunamis internos com a abertura do mercado e a chegada de montadoras asiáticas, não iria subsidiar ou reduzir drasticamente o preço de seus componentes pesados apenas para salvar uma parceira de nicho que comprava um volume irrelevante em escala global. O custo básico de produção do camper, portanto, permanecia altíssimo, engessado por uma base mecânica cara. Além disso, o processo de moldagem em fibra de vidro, que outrora fora a solução genial para driblar a falta de prensas de estampagens gigantescas, mostrou sua face mais cruel na era da eficiência. Trabalhar com fibra exigia tempo, lixamento manual, camadas sobrepostas de resina e um tempo de cura que nenhuma máquina podia acelerar. Era um processo artesanal tentando competir com o relógio de linhas de montagem robotizadas de Detroit e de Tóquio. Para tentar sobreviver ao massacre dos preços praticados pelos veículos importados, a Invemo tomou a decisão mais difícil e fatal de sua história: comprometer o seu maior patrimônio intocável, a qualidade. O rigor cirúrgico que havia construído a lenda do Super 90 e a fama de indestrutível do Camper começou a ser relaxado nos bastidores em nome da agilidade e da economia de centavos. A espessura da fibra de vidro foi levemente reduzida. Os testes de controle de qualidade, que antes levavam horas e envolviam dezenas de checagens visuais e táteis sob luzes brancas potentes, foram encurtados ou sumariamente ignorados. As grossas camadas de tinta e verniz, que conferiam o brilho espelhado e profundo característico da marca, foram afinadas. Na prancheta de projetos, os engenheiros tentaram reagir com o pouco que tinham. A empresa lançou versões mais espartanas do Camper, removendo o couro legítimo e a madeira nobre, substituindo-os por plásticos mais baratos e tecidos simples. Projetaram adaptações de carroceria, tentando criar picapes duplas e veículos utilitários mais utilitários do que esportivos, voltados para frotas públicas. A esperança trágica era que o nome Envemo, ainda fresco na memória do país, carregasse peso suficiente para garantir contratos governamentais de ambulâncias, viaturas policiais ou compras em lote por grandes companhias elétricas. Mas até mesmo o Estado brasileiro, agora com opções de licitação muito mais amplas, não justificava a compra de utilitários caros e gastões. O logotipo da Envemo, que há poucos anos era um passaporte dourado para a elite automotiva, rapidamente começava a ser associado a um produto ultrapassado, lutando para não afundar. O golpe de misericórdia nessa guerra de atrito e desgaste veio da mudança abrupta no comportamento do próprio consumidor brasileiro. O comprador de alto poder aquisitivo, que durante mais de uma década tolerou pequenos rangidos na carroceria e frestas irregulares de painel simplesmente porque não tinha
qualquer outra opção viável no país, de repente converteu-se no juiz mais implacável e exigente do mercado global. A ilusão havia sido desfeita. Quando um cliente em potencial, que havia passado o fim de semana admirando o silêncio sepulcral da cabine de um Ford Explorer, ou testando a suavidade tecnológica do câmbio automático eletrônico de uma Mitsubishi Pajero, decidia sentar-se ao volante de um camper recém-saído da fábrica, o contraste era violento. A viagem no tempo era inevitável, e a sensação não era de uma nostalgia agradável, mas de um atraso tecnológico imperdoável. Eles davam a partida e sentiam a aspereza das vibrações do motor de 6 cilindros em linha invadindo o volante. Ouviam o assobio do vento penetrando pelas frestas de portas, cujas borrachas de vedação já não aguentavam a aerodinâmica. E, acima de tudo, percebiam o cheiro residual de resina que marcava a produção manual. Eles olhavam para as etiquetas de preço e concluíam, com a frieza típica do capital, que estavam sendo cobrados pelo preço de um diamante para levar para casa uma peça de vidro polido. A debandada de clientes nas poucas concessionárias que ainda representavam a marca foi brutal. Os pátios das lojas viam os mastodontes de fibra de vidro se encherem de poeira e folhas secas, enquanto o estoque se recusava a girar. O fluxo de caixa da empresa, que jorrava como uma represa aberta nos anos 80, secou em um ritmo que paralisou a diretoria. Sem vendas no varejo, a Invemo não tinha capital de giro para pagar a GM pela remessa seguinte de chassi. Sem chassis, a fábrica sequer podia fingir para o mercado e para a imprensa que estava operando em seu ritmo normal. Na sala de reuniões com vista para a fábrica, o desespero substituiu qualquer planejamento de longo prazo. Trocas repentinas na diretoria tentaram trazer sangue novo e agressividade comercial para um corpo corporativo que já sofria de falência múltipla de órgãos. Consultores financeiros foram chamados a peso de ouro. Novos e mirabolantes planos de negócios foram desenhados em quadros brancos. Mas nenhuma planilha mágica podia reverter a lei da gravidade tecnológica. A Invemo estava presa, debatendo-se em uma espiral de morte clássica da indústria pesada. Precisava desesperadamente baixar o preço final para conseguir vender. Mas ao baixar o preço, precisava cortar radicalmente a qualidade. Ao destruir a própria qualidade, aniquilava a sua reputação sagrada, o que afastava ainda mais os poucos compradores leais que restavam, exigindo, como consequência, novos cortes de preço e mais demissões. Para os operários no chão de fábrica, a batalha desigual não era medida em relatórios de perdas e danos, mas em silêncio e medo. As grandes máquinas de lixar, os exaustores gigantes das cabines de pintura e os compressores de ar que antes zumbiam em 3 turnos ininterruptos, madrugada dentro, começaram a ser desligados um a um. O cheiro de resina, outrora o perfume inebriante de um império próspero e cheio de vida, agora pairava estagnado sobre um galpão cada vez mais vazio, frio e sombrio. Os trabalhadores, muitos dos quais haviam dedicado suas juventudes inteiras à empresa, moldando a história automotiva do Brasil com as pontas dos próprios dedos, assistiam impotentes enquanto as engrenagens implacáveis da globalização trituravam seu artesanato. A resistência orgulhosa da Invemo estava desmoronando peça por peça, e a agonia final e dolorosa da linha de montagem estava apenas prestes a começar. Entre 1993 e 1994, a atmosfera dentro do imenso e icônico galpão da Invemo, localizado em São Paulo, transformou-se de um frenesi produtivo inesgotável em um velório industrial arrastado, doloroso e silencioso. O contraste era brutal, quase inacreditável para qualquer pessoa que tivesse caminhado por aqueles mesmos corredores iluminados apenas 5 anos antes. Nos tempos de glória indomável do SUV Camper e das encomendas intermináveis do Super 90, o ar dentro da fábrica era denso, quente e profundamente vibrante. Era preenchido pelo som ensurdecedor das pesadas politrizes elétricas, pelo estalo seco e rítmico dos compressores pneumáticos e pelo grito agudo das serras industriais cortando a fibra de vidro. Era a trilha sonora de um império faturando milhões. Agora, uma quietude fúnebre, pesada e antinatural,
começava a engolir a fábrica, devorando-a impiedosamente, setor por setor. A agonia de uma linha de montagem nunca acontece da noite para o dia. É um processo lento, uma asfixia mecânica e humana que drena a energia do ambiente. A primeira coisa a desaparecer não foram os trabalhadores em si, mas sim a matéria-prima vital que alimentava a máquina. O vasto pátio externo, que costumava ser um mar cintilante de chassis da Chevrolet recém-chegados, ladeados por motores empilhados, começou a revelar enormes clareiras de asfalto cinzento e vazio. Dentro da fábrica, a escassez tornou-se palpável. As colossais pilhas de mantas de fibra de vidro, os intermináveis tambores de resina química de cheiro adocicado e as incontáveis caixas contendo peças cromadas de acabamento encolheram semana após semana, até desaparecerem quase por completo. Os operários mestres artesãos que haviam moldado o orgulho e o sonho automotivo brasileiro, com a precisão de suas próprias mãos, chegavam para o primeiro turno da manhã, carregando suas marmitas de metal, apenas para descobrir que não havia resina suficiente para laminar os moldes programados para aquele dia. Homens orgulhosos, acostumados à exaustão física do trabalho árduo e produtivo, agora enfrentavam a tortura psicológica cruel da ociosidade forçada. Eles passavam horas polindo e limpando ferramentas que já estavam impecavelmente limpas. Varriam o chão de concreto que já não acumulava a característica poeira branca da produção intensa. Tentavam desesperadamente manter a dignidade de sua profissão e a rotina de suas vidas, enquanto a empresa desmoronava silenciosamente ao redor deles. A tensão financeira, antes um problema restrito aos pesadelos da diretoria nas salas atapetadas, logo se infiltrou de forma devastadora na vida pessoal de cada funcionário no chão de fábrica. Os salários que durante toda a década de 80 eram sinônimo indiscutível de estabilidade e ascensão social para a classe operária paulistana que tinha a sorte de ostentar o crachá da Invemo, começaram a atrasar. Primeiro foram há apenas alguns dias de atraso, explicados como falhas burocráticas temporárias. Depois, os dias viraram semanas de angústia. A diretoria, acuada e sem respostas, emitia comunicados internos evasivos, prometendo regularizar a situação assim que os estoques parados no pátio fossem vendidos. Mas todos sabiam a verdade sombria. As concessionárias pelo país continuavam completamente desertas. Pais de família, profissionais leais que haviam dedicado 10, 12, 15 anos de suas vidas suando a camisa pela Invemo, agora precisavam tomar decisões de partir o coração, escolher entre pagar o aluguel atrasado ou colocar comida na mesa, enquanto olhavam com amargura para as carcaças inacabadas dos veículos camper estacionadas, imóveis, no meio daquele gigantesco pavilhão industrial. Com a espiral incontrolável de dívidas sufocando implacavelmente o fluxo de caixa da empresa, os temidos cortes deixaram de ser apenas rumores sussurrados nos corredores para se tornarem a realidade sombria e inevitável das tardes de sexta-feira. O Departamento de Recursos Humanos, operando agora como um carrasco de um sistema falido, iniciou rodadas consecutivas e profundas de demissões em massa. Cada lista datilografada fixada no mural da copa, ou cada nome chamado repentinamente no sistema de som metálico da fábrica, era recebido com um misto complexo de terror paralisante e um alívio macabro. A despedida de colegas de longa data, homens que compartilhavam ferramentas e histórias de vida há mais de uma década, transformava-se em um ritual doloroso e fúnebre nos vestiários. Homens adultos, com as mãos calejadas pela fricção constante da lixa e com as unhas encardidas de resina endurecida, abraçavam-se em lágrimas silenciosas. Eles empacotavam suas chaves de fenda, seus macacões sujos e seus paquímetros de precisão em caixas de papelão surradas, plenamente cientes de uma verdade aterrorizante. O mercado lá fora, agora inundado pela automação total, pelos robôs japoneses e pelo capital estrangeiro, tinha muito pouco, ou quase nenhum, espaço para os artesãos tradicionais da fibra de vidro. O mundo que eles dominavam havia deixado de existir.
À medida que o quadro de funcionários experientes era sistematicamente dizimado, setores inteiros e imensos da fábrica foram simplesmente abandonados e apagados. As potentes luzes industriais de mercúrio presas ao teto metálico começaram a ser desligadas permanentemente, com o intuito de economizar a escassa energia elétrica, deixando vastas áreas do gigantesco galpão mergulhadas em uma penumbra melancólica. Nos mesmos corredores onde antes dezenas de homens trabalhavam ombro a ombro, sincronizados na montagem de interiores de luxo e tapeçaria fina, agora apenas um ou dois funcionários solitários, movendo-se como fantasmas, tentavam finalizar os raros pedidos que ainda pingavam de algum cliente resistente. O cenário físico mais desolador e visualmente impactante, no entanto, não eram os corredores escuros, mas sim os próprios veículos que foram abandonados no meio do seu meticuloso processo de nascimento. Sem peças e componentes vitais fornecidos por terceiros, e empresas parceiras que também haviam fechado as torneiras e deixado de entregar materiais por falta de pagamento. Dezenas de utilitários camper ficaram estagnados nas linhas de montagem, tragicamente semi-acabados. Eram carrocerias de fibra de vidro, perfeitamente simétricas e com a pintura brilhando sob a pouca luz, mas que jaziam sem seus imponentes motores. Painéis internos incrivelmente luxuosos, estofados em couro, devidamente instalados, mas que aguardavam em vão por volantes, mostradores e chicotes elétricos que nunca chegariam. Essas máquinas incompletas pareciam esqueletos expostos, monumentos ocos e melancólicos de uma civilização industrial que fora extinta de forma abrupta. Semana após semana, mês após mês, eles foram acumulando uma fina e inexorável camada de poeira e teias de aranha, como estátuas em um museu abandonado. Nos andares superiores, a outrora genial liderança da Invemo ainda tentava manobras desesperadas de reanimação cardiopulmonar em um paciente corporativo que já não apresentava nenhum sinal vital. Houve inúmeras tentativas frenéticas de vender a marca para grupos asiáticos, de encontrar investidores externos injetando capital de risco e de renegociar dívidas monstruosas com bancos que agora cobravam os juros estratosféricos da hiperinflação brasileira da época. Mas os números impressos nos relatórios eram frios, absolutos e impiedosos. A fábrica já não era um ativo valioso que gerava orgulho. Era um passivo tóxico, uma ferida aberta sangrando dinheiro a cada novo amanhecer. A batalha desigual e brutal contra o mundo exterior havia destruído todas as linhas de defesa. O fim não era mais uma possibilidade remota a ser temida e evitada. Era apenas uma questão matemática de definir a data e a hora exatas. A grande máquina industrial que havia elevado o nome do Brasil ao ápice da mecânica automotiva de nicho estava prestes a dar o seu último e doloroso suspiro. O ano era 1995. O desfecho de uma grande tragédia industrial raramente é marcado por uma explosão colossal, um incêndio cinematográfico ou um evento dramático instantâneo. Na imensa maioria das vezes, a morte de uma corporação chega com a frieza burocrática e silenciosa de uma simples assinatura em um pedaço de papel. E foi exatamente com essa banalidade aterradora que o outrora inabalável império da Invemo encontrou o seu fim definitivo. Naquele ano, a ampla sala da diretoria, o mesmo palco luxuoso que abrigou tantas celebrações com champanhe, charutos e apertos de mão efusivos durante a febre incontrolável de vendas do utilitário camper na década anterior, agora acomodava apenas o silêncio pesado, escuro e sufocante da derrota absoluta. Os advogados e contadores da empresa haviam traçado o quadro clínico irreversível naquelas mesas de madeira nobre. Os cofres estavam completamente exauridos. O crédito bancário no mercado havia evaporado em meio à hiperinflação brutal que corroía a economia nacional, transformando o fluxo de caixa em um buraco negro incontrolável. As dívidas trabalhistas acumuladas e os constantes atrasos com fornecedores de peças formavam uma montanha intransponível que a fábrica, agora estagnada e sem clientes, jamais poderia escalar.
A decisão final de fechar as portas não foi uma escolha estratégica elaborada, nem um recuo tático para o futuro. Foi uma rendição incondicional às forças avassaladoras e velozes da economia globalizada. A ordem executiva para interromper todas as operações foi, por fim, despachada. Quando a trágica notícia desceu pelos frios degraus de concreto do setor administrativo até o imenso galpão de produção, não houve gritos estridentes de revolta, greves repentinas, protestos sindicais violentos ou episódios de quebra-quebra por parte dos operários. Simplesmente não havia mais energia sobrando para a raiva. O que tomou conta do ambiente foi a resignação profunda, amarga e quase palpável de homens maduros que já sabiam, no fundo de suas almas, que aquele momento sombrio chegaria. O aviso prévio já estava escrito no ar há muitos meses. Ele estava estampado nas prateleiras, cada vez mais vazias do almoxarifado, na ausência crônica do cheiro da resina fresca que antes perfumava o bairro, e no acúmulo cruel de poeira sobre os imponentes braços das prensas hidráulicas. Aquele dia específico de 1995 serviu apenas para formalizar, no papel, o luto prolongado que já era vivido em absoluto silêncio. O processo físico de desligamento de uma fábrica automotiva dessa magnitude assemelha-se a uma coreografia incrivelmente triste e sistemática. As chaves de energia elétrica mestre, grandes e pesadas alavancas de metal encravadas em velhos painéis industriais cinzentos, foram puxadas para baixo, uma a uma por um técnico solitário. Cada estalo seco dessas alavancas representava o apagar de uma era gloriosa. Primeiro silenciaram-se os enormes compressores de ar que, como gigantescos pulmões de aço, alimentavam a rede de ferramentas pneumáticas. Depois, as fortíssimas luzes dos setores de lixamento, acabamento e pintura foram apagadas para sempre, lançando uma escuridão gélida sobre as estufas que costumavam curar o verniz impecável dos cobiçados modelos Super 90. Por fim, o velho relógio de ponto mecânico na entrada, cujo sino estridente ditou o ritmo e o sustento de centenas de famílias paulistanas por mais de 15 anos, foi sumariamente desconectado da tomada, parando no tempo. Os últimos operários a cruzar a catraca de saída não levaram peças de lembrança comemorativas ou grandes indenizações garantidas. A dolorosa e revoltante realidade era que muitos teriam que lutar por anos, talvez décadas, nos lentos tribunais trabalhistas, para tentar receber o básico que lhes era de direito. Eles caminharam em direção à rua, levando apenas desgastadas caixas de papelão, contendo fragmentos de uma vida inteira dedicada ao artesanato mecânico. Levavam uma caneca de café manchada pelo tempo, alicates de estimação que moldaram os carros mais desejados do país, fotografias desbotadas de suas famílias que ficavam coladas na porta de seus armários de aço, e a lembrança muito amarga de terem construído máquinas perfeitas para um mercado que os descartou sem qualquer piedade na primeira oportunidade. Ao passarem pela guarita do segurança, a imensa maioria abaixou a cabeça e não teve coragem de olhar para trás. A dor aguda de ver o colosso industrial totalmente derrotado era humilhante demais. O que restou aprisionado dentro daquele gigantesco galpão mergulhado no escuro era um cenário desolador, um autêntico cemitério automotivo. Carcaças intocadas de fibra de vidro do modelo Camper, perfeitamente preparadas e lisas para uma pintura que nunca aconteceria, jaziam como esqueletos brancos e ocos sob as raras frestas de luz solar que conseguiam penetrar pelo telhado sujo. Nas grandes mesas de tapeçaria, ainda podiam ser vistos retalhos de couro nobre, cortados pela metade, e pesadas agulhas industriais, abandonadas às pressas, como se o mestre artesão fosse retornar de sua pausa a qualquer instante. Em um canto afastado, os moldes originais e extremamente caros do icônico Porsche Super 90, equipamentos que um dia foram guardados a 7 chaves como os segredos industriais mais valiosos do Brasil, agora não passavam de lixo obsoleto. Eram montanhas de fibra pesadas demais para serem movidas e completamente inúteis na nova era dominada pelo aço estampado das multinacionais americanas e japonesas.
Quando o último executivo remanescente caminhou a passos lentos até o alto portão principal de ferro e girou a pesada chave no cadeado enferrujado, o vibrante estrondo histórico da Invemo foi oficialmente apagado da paisagem urbana de São Paulo. O Brasil, em sua busca frenética e tardia pela modernização, havia finalmente escancarado as suas portas para o mundo, mas o preço terrivelmente frio dessa passagem de ida foi pago com a extinção total de sua marca mais audaciosa e criativa. A protetora e real ilha automotiva havia sido inundada, e a grandiosa fábrica que um dia materializou, através do suor e do talento nacional, os desejos mais luxuosos de uma nação, agora dormia o sono escuro e eterno das ruínas industriais. O tempo possui uma ironia atroz e impiedosa quando decide reescrever a história industrial. Mais de 2 décadas após o fechamento definitivo das pesadas portas de ferro da Invema em São Paulo, a paisagem física que abrigou o outrora glorioso império de fibra de vidro foi completamente apagada e substituída. Onde operários suavam para moldar o sonho automotivo de luxo de uma nação isolada, a especulação imobiliária ergueu prédios residenciais genéricos, supermercados iluminados por luzes de neon e estacionamentos silenciosos. A marca Envemo desapareceu dos registros comerciais ativos, e o zumbido incessante das lixadeiras industriais desvaneceu-se na memória de uma geração de mecânicos que está lentamente envelhecendo e deixando o mercado. No entanto, embora a fábrica tenha sido destruída e seu modelo de negócios aniquilado pela abertura brutal das fronteiras, as máquinas que eles construíram, os filhos de aço e fibra concebidos naquela estufa de vidro, recusaram-se obstinadamente a morrer. Hoje, o mercado automotivo assiste a uma reviravolta que nenhum dos diretores desesperados de 1995 jamais poderia ter previsto em suas planilhas de falência. Os veículos da Invemo, aqueles mesmos modelos que foram sumariamente rejeitados e trocados pelos cobiçados utilitários americanos e japoneses nos anos 90, ressuscitaram das cinzas como relíquias de valor inestimável. A poeira do tempo, em vez de enterrá-los, acabou por poli-los, transformando-os em testemunhas silenciosas de uma era singular e irrepetível da engenharia brasileira. O Envemo Camper, que no auge da crise foi acusado de ser rudimentar em comparação com os luxuosos e silenciosos Jeep Cherokees e Ford Explorers, encontrou uma redenção gloriosa na era moderna. A grande ironia é que a complexidade tecnológica que fez os carros importados brilharem nos anos 90 foi exatamente o que os condenou nas décadas seguintes. Hoje, a imensa maioria dos sofisticados SUVs importados daquela época apodrecem em ferros velhos, vítimas de painéis eletrônicos impossíveis de serem consertados, peças de reposição com preços proibitivos e, o mais cruel dos destinos, a corrosão implacável da lataria. Enquanto isso, o camper sobreviveu. Sua carroceria espessa de fibra de vidro revelou-se um escudo imortal contra a ferrugem, desafiando o tempo e a umidade. Seu coração mecânico, o valente e rústico motor de 6 cilindros em linha da Chevrolet, provou ser indestrutível, fácil e barato de ser mantido em qualquer canto do país. Atualmente, entre os entusiastas do off-road e colecionadores de clássicos nacionais, encontrar um camper em estado original de conservação é como descobrir um tesouro arqueológico. Eles são disputados a peso de ouro, restaurados com um rigor fanático e desfilam por trilhas e encontros de carros antigos, atraindo olhares curiosos de uma nova geração que sequer imagina que um dia o Brasil foi capaz de desenhar um utilitário de porte tão imponente. O Super 90, a obra-prima que deu origem à aura mítica da empresa, ascendeu a um patamar ainda mais elevado. No exigente e fechado circuito de colecionadores de veículos clássicos, ele não é mais visto com o preconceito de ser uma mera cópia do Porsche 356. O distanciamento histórico permitiu que o mundo automotivo enxergasse o Envemo Super 90 pelo que ele realmente foi, um triunfo colossal do talento artesanal sobre as limitações industriais.
Quando um Super 90 impecável é estacionado lado a lado com um Porsche alemão legítimo em exposições de prestígio, a qualidade do alinhamento da carroceria, a profundidade do brilho de sua pintura e a obsessão compulsiva pelo detalhe em seu interior forrado a couro arrancam aplausos até dos mais puristas. Ele se tornou o símbolo máximo da capacidade técnica dos operários brasileiros, uma prova física de que, quando desafiados a alcançar a excelência, aqueles homens com as mãos sujas de resina conseguiam entregar a perfeição em nível mundial. Contudo, a herança deixada pela Invemo vai muito além da nostalgia e do metal restaurado. A história da sua ascensão estratosférica e da sua queda vertiginosa é a lição econômica e sociológica mais nítida, dolorosa e bem documentada da indústria nacional. A Invemo é a materialização perfeita da metáfora da estufa de vidro. Quando um governo tranca as portas de um mercado e protege suas indústrias da tempestade violenta e purificadora da concorrência externa, ele permite que flores exóticas e belas cresçam em um ambiente quente, controlado e altamente lucrativo. Mas essa mesma proteção anestesia os reflexos de sobrevivência. A falta de predadores naturais cria um falso senso de invencibilidade. Quando o presidente Collor de Mello quebrou o vidro dessa imensa estufa em 1990 e permitiu que os ventos congelantes e impiedosos da globalização invadissem o Brasil, a Invemo, como tantas outras indústrias nacionais da época, simplesmente não tinha a musculatura evolutiva, a agilidade corporativa ou a bagagem tecnológica para sobreviver na selva aberta. O legado final da Invemo é um coquetel complexo, de sabor intensamente agridoce. Por um lado, representa a tristeza profunda por um sistema econômico falho que iludiu talentos locais e puniu a estagnação com a aniquilação completa de milhares de empregos, deixando cicatrizes permanentes em famílias que dedicaram suas vidas à fábrica. Por outro lado, o legado é banhado por um orgulho melancólico e teimoso. Ao olharmos para um camper ou um Super 90 reluzindo sob o sol de um domingo nos dias atuais, não vemos apenas um fracasso corporativo. Vemos o fantasma heróico de um Brasil ousado. Vemos a prova definitiva de que, durante um breve e mágico lapso na linha do tempo da história industrial, os brasileiros não precisaram importar os seus sonhos mecânicos. Eles tiveram a audácia, a coragem e o talento de construí-los com as próprias mãos. A história da Invemo nos deixa uma reflexão brutal, mas estritamente necessária. Uma indústria excessivamente protegida não se torna genuinamente forte. Ela apenas adia de forma cruel o seu inevitável confronto com a realidade. A genialidade absoluta dos operários paulistas, homens capazes de recriar a perfeição de um Porsche usando apenas fibra de vidro, paciência e talento bruto, foi, em última análise, desperdiçada por um ecossistema que não os preparou para o choque da competição global. O colapso da fábrica na década de 1990 não foi, de forma alguma, uma falha daqueles que apertavam os parafusos ou lixavam meticulosamente as carrocerias sob o calor intenso dos galpões. Foi a tragédia de uma visão corporativa e governamental profundamente míope, que acreditou ingenuamente que cercas invisíveis de papel poderiam conter a maré implacável da modernização. O silêncio pesado que hoje domina o terreno, onde outrora ecoavam os potentes motores do utilitário camper, é um lembrete físico, quase doloroso. Ele nos ensina que o verdadeiro valor e a resiliência de uma empresa não residem apenas na beleza inquestionável daquilo que ela constrói hoje, mas sim na sua agilidade e capacidade de se adaptar ao que o mundo exigirá de forma implacável amanhã. A Invemo foi, sem dúvida, um cometa magnífico e brilhante no céu noturno de um mercado fechado, mas desintegrou-se em poeira no exato milissegundo em que atingiu a densa atmosfera do livre comércio. Hoje, cada camper robusto e cada Super 90 polido que sobrevive nas ruas ou repousa em garagens de colecionadores é um testamento ambulante desse brilho heróico e efêmero. Eles são as belas cicatrizes de fibra de vidro de um país que, por um breve e mágico momento da sua história, ousou criar os seus próprios ícones automotivos, pouco antes de ser duramente lembrado de que ninguém,
Nem mesmo os melhores artesãos do mundo pode prosperar isolado do resto do planeta. Se você acompanhou e se emocionou com essa jornada intensa pelos escombros da nossa história industrial, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos documentários. Deixe o seu comentário abaixo. Você já conhecia a verdadeira história por trás da queda da Invemo? Já teve a chance de ver um camper ou um Super 90 de perto? Inscreva-se, curta e compartilhe. Sua participação é fundamental para que possamos continuar resgatando as memórias grandiosas e as lições amargas da indústria mundial.